Olá pessoal, eu sou o professor Miguel Leitão e essa é a aula de anatomia do sistema urinário. Qual o conceito de sistema urinário? Trata-se de um conjunto de órgãos distribuídos em várias regiões do tronco do corpo, regiões essas, abdômen, pelve e períneo, com funções de produção, transporte, armazenamento e eliminação da urina. Importante lembrar, pessoal, que o sistema urinário e o sistema reprodutor apresentam, estreitas relações embriológicas e anatômicas. Lembrando que o sistema reprodutor é também chamado genital. Então, eles têm origem embriológica semelhante e muitas correlações anatômicas. Tanto é verdade que, no caso, a uretra masculina, além de fazer parte do sistema urinário, é também componente anatômico e funcional do sistema reprodutor masculino. Como tudo isso é correto, é verdade, muitos autores juntam o sistema urinário com o genital, formando o chamado sistema urogenital. Bom, os órgãos componentes do sistema urinário são 4. Os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Lembrando que rins e ureteres são 2 de cada, direito e esquerdo. Bexiga e uretra são únicos. Então aqui ao lado nós temos exatamente a representação dos vários órgãos do sistema urinário humano. Então, aqui a representação, aqui o rim, aqui é como se estivesse vendo a pessoa na sua frente. Então aqui é o rim direito, aqui é o rim esquerdo. Então, além dos rins, então aqui esses 2 canais que descem dos rins em direção à bexiga são os ureteres. Os ureteres, então, desembocam na bexiga, se encontra aqui, e mais embaixo, a urina, ao sair da bexiga, ela passa então pela uretra para desembocar no meio ambiente. É bom lembrar o seguinte, nos rins existe o parênquima, que corresponde aos componentes do interior do rim que vão efetivamente produzir a urina, que vão filtrar o sangue e, como produto dessa filtração do sangue, vão efetivamente produzir a urina. Então é no parênquima renal onde há a produção da urina. Ainda no interior dos rins, e essa figura não mostra esse detalhe, já começam as vias urinárias. Então, o conjunto de canais por dentro dos quais a urina flui depois de produzida. Então, no interior dos rins, a urina começa a fluir pelos cálices menores, daí ela passa para os cálices maiores, dos cálices maiores para a pelve renal, da pelve renal para os ureteres, daí para a bexiga e, por último, a saída pela uretra. O que você quer dizer com isso? É que existem as vias urinárias, tanto intrarrenais, quer dizer, dentro do próprio rim,
correspondente aí aos cálices menores, maiores e a pelve renal, e existem as vias urinárias extrarrenais, constituída pelos ureteres, a bexiga e a uretra. Então a gente pode dividir as vias urinárias dessa forma, em intrarrenais e extrarrenais. Lembrando ainda o seguinte detalhe: a pelve, parte dela está dentro do rim, mas parte da pelve se encontra fora do rim. Então ela faz essa transição de dentro para fora do rim e se continua pelo ureter. Então toda essa região aqui, ela continua fazendo parte da pelve renal. Então a parte da pelve se encontra dentro do rim, outra parte é extrarrenal. Faz essa transição. Bom, esse quadro mostra um resumo da embriologia e da localização de cada um dos órgãos que compõem o sistema urinário. Vejam que, do ponto de vista da embriologia, rins e ureteres têm origem mesodérmica. Os rins propriamente ditos, os rins definitivos no ser humano, provêm do metanefro, e os ureteres resultam do desenvolvimento do botão uretérico, mas a origem de ambos é mesodérmica. Por sua vez, bexiga e a maior parte da uretra, o epitélio da bexiga e da uretra se originam do folheto embrionário mais interno, o endoderme, e mais exatamente do seio urogenital. A parte mais externa da uretra, a parte final da uretra, ela tem origem ectodérmica. Bom, em relação à localização, os rins se localizam na parede posterior do abdômen, por trás do peritônio. Então são órgãos completamente retroperitoneais. São órgãos acolados, grudados na parede abdominal posterior. Os ureteres também, os ureteres que descem pelo abdômen e chegam até a pelve, eles também têm todo o seu trajeto retroperitoneal. Portanto, na parede posterior do abdômen da pelve. A bexiga, ela se localiza na cavidade pélvica e a sua parte superior, a sua margem superior, ela é coberta por peritônio. Daí se dizer que a bexiga é parcialmente peritonizada. E a uretra, ela tem início na cavidade pélvica, a partir da bexiga, e ela então termina ao nível do períneo. Bom, a gente pode dizer que os rins são os principais órgãos excretores do corpo humano, tá? E excretam fundamentalmente catabólitos hidrossolúveis, catabólitos solúveis em água. É bom lembrar que no corpo humano existem vários órgãos com função excretora. Os pulmões excretam os catabólitos gasosos, a bile ela é responsável pela excreção de catabólitos gordurosos, lipossolúveis, juntamente com a secreção sebácea na pele, e os catabólitos hidrossolúveis, por sua vez, são excretados fundamentalmente pelos rins e em bem menor quantidade pelo suor, pelas glândulas sudoríparas. Essa função excretora do rim, ou dos rins, melhor dizendo, é absolutamente essencial à vida. Ou seja, impossível viver sem os rins, a não ser que a pessoa faça uso frequente
do chamado rim artificial. É o que a gente denomina também, é o que a gente denomina de rim artificial, não é? Ou máquina de rim artificial. Isso, as pessoas que têm insuficiência renal crônica, elas ficam dependentes então dessa máquina chamada rim artificial, até o momento em que se torne possível receber um transplante de rim. Bom, cada rim tem a forma de um grão de feijão e o rim humano ele tem aproximadamente essas dimensões. É o comprimento do rim, no eixo maior, mede de 10 a 13 centímetros e a sua largura varia de 5 a 7 centímetros. Cada rim tem uma face voltada para frente, uma face anterior e outra voltada para trás, posterior. Tem também um polo superior e um inferior e também possuem dois bordos, também chamados margens. Uma margem medial, onde se encontra o hilo renal, e uma margem lateral, que é convexa. A margem medial é côncava e a margem lateral é convexa. Bom, os rins têm uma série de funções, que, como já dito, são essenciais à vida, e entre essas funções destacam-se a excreção, como já falamos, de catabólitos hidrossolúveis, mas os rins também são fundamentais para a preservação do equilíbrio de água e de eletrólitos, né, de íons no nosso corpo. Tá? Se a água é em excesso, os rins rapidamente tendem a eliminar esse excedente. Se está havendo desidratação do corpo, os rins se encarregam de reduzir a perda de água pela urina. Idem em relação aos diversos íons que existem no nosso organismo. Outra função importante é que os rins participam do equilíbrio ácido-básico do organismo. Se há excesso de ácido, os rins tendem a eliminar esse excesso na urina. Tá? Se há uma tendência à alcalose, então os rins reduzem a perda de ácido pela urina, para poder, né, atuar nesse processo homeostático, né, de equilibrar, né, o nível de ácidos e bases no corpo. Uma outra função importante dos rins é a produção de hormônios. Então os rins, tá, componentes renais, são verdadeiras glândulas endócrinas. Registro principalmente para os seguintes hormônios. Esse aqui chamado renina, que é um hormônio fundamental no equilíbrio hidroeletrolítico. Tá? A renina é quem transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, que mais tarde, principalmente nos pulmões, vai ser transformado em angiotensina 2. E essa angiotensina 2, por sua vez, vai estimular a liberação de aldosterona pelo córtex da suprarrenal. E esse conjunto de estruturas é fundamental tanto para a manutenção da pressão arterial quanto do nível de íons, principalmente sódio e potássio, e também de água no corpo. A eritropoetina é outro hormônio essencial produzido pelos rins. Cerca de 85% de toda a eritropoetina do corpo é produzida nos rins, e esse hormônio é fundamental para estimular a produção de novos glóbulos vermelhos pela medula vermelha dos ossos. E os rins participam também do processo de ativação da vitamina D, que é o calcitriol. Tá? E sob esse aspecto, tá, a vitamina D também é considerada um hormônio, já que sintetizada, tá, ativada em várias estruturas do corpo. Então, a vitamina D, para se tornar funcionante, ela passa por 3 processos de ativação.
tá? Existe uma primeira ativação que ocorre ao nível do fígado, uma segunda ao nível dos rins e uma terceira ao nível da pele, por ação dos raios ultravioleta do sol. Bom, pessoal, os rins se localizam então acolados à parede abdominal posterior. As referências da coluna vertebral são as vértebras T12 até lombar 3, quer dizer, os rins eles se dispõem ao lado, né, dos lados direito e esquerdo da coluna vertebral, entre as vértebras torácica 12 e lombar 3, ok? Sendo que o rim direito é um pouco mais baixo do que o esquerdo e essa diferença se deve à presença do fígado na parte alta do abdômen, forçando o rim direito um pouco para baixo. O eixo maior, né, o comprimento do rim, ele fica num plano vertical paralelo, aproximadamente paralelo à coluna vertebral, à coluna lombar, e o rim, na sua superfície, ele possui uma cápsula fibrosa chamada cápsula renal, que faz parte do conjunto de estruturas que tem função de proteção do rim. Então, o rim é protegido primeiro por essa cápsula existente na superfície dele. Mas, além disso, por fora do rim, a gente vai encontrar um bloco de tecido adiposo que a gente chama de gordura perirenal. Externamente a essa gordura perirenal, envolvendo essa gordura perirenal, nós encontramos, tá, uma estrutura fibrosa denominada de fáscia renal. E externamente à fáscia renal, nós encontramos um outro bloco de tecido adiposo denominado de gordura pararenal. Então, todo esse conjunto de estruturas tem a finalidade básica de oferecer proteção mecânica aos rins, que por sua vez se encontram por trás do peritônio parietal, tá? E alojados no interior da parede abdominal posterior. Bom, essa imagem aí é interessante, é uma visão anterior do abdômen de uma pessoa e mais precisamente da parede posterior do abdômen, vista de frente. Então imagine que você está vendo a pessoa de frente, tá? E que foi retirado do abdômen dessa pessoa, foram retiradas a parede abdominal anterior e todas as vísceras praticamente, né? Deixando-se apenas estruturas localizadas por trás do peritônio parietal. Estruturas, portanto, grudadas na parede abdominal posterior. Então nós vemos aqui o rim direito, aqui estamos contornando o rim direito, a superfície dele. Essa parte todinha aqui, que nós acabamos de contornar, é o que a gente considera de, aqui, a margem lateral. Tá? Internamente, essa região aqui, ó, é a margem medial. Em cima é extremidade ou polo superior. Aqui, extremidade ou polo inferior. No caso aqui do rim direito. Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo da pessoa. A gente percebe que na margem medial, a gente encontra o hilo renal. O hilo é o local do órgão por onde entram e saem estruturas, por onde entram e saem vasos, né, nervos, no caso, por onde sai também a pelve renal. Ok? Bom, essa face que nós estamos vendo aqui é a face anterior. E a face do rim que está voltada para trás é a face posterior do rim. Aqui a gente observa a existência da via cava inferior, que eu vou chamar de I inferior, e aqui a artéria aorta.
A artéria aorta se localiza do lado esquerdo do abdômen, geralmente, e a cava do lado direito. E, portanto, a gente pode observar também aqui os vasos principais, os vasos renais, ok? Então, aqui, por exemplo, passando por trás da veia cava inferior, está aqui a artéria renal direita. E aqui a artéria renal esquerda, ó, inclusive se ramificando frequentemente antes de penetrar, né, no parênquima renal. E vou mudar aqui a cor da caneta para mostrar então as veias renais. Está aqui a veia renal direita, drenando o sangue venoso do rim direito para a veia cava inferior, e aqui a veia renal esquerda. Percebam que a veia renal esquerda ela é bem mais longa do que a direita, pelo menos na maioria das vezes. Por quê? Porque a veia cava ela se localiza do lado direito do corpo. Portanto, a veia renal esquerda, tá, é bem mais comprida do que a veia renal direita. O inverso acontece com as artérias. A artéria renal direita ela é mais longa do que a artéria renal esquerda, uma vez que a aorta ela se localiza do lado esquerdo do corpo. Muito bem. Vamos entender essa imagem aqui. Aqui, pessoal, imagine que houve um corte horizontal, um corte passando pelo abdômen da pessoa no plano horizontal. E o que vocês estão vendo aqui na frente, aqui é a região anterior, então, aqui na frente, aqui é a região anterior, ou ventral, e aqui atrás é a região posterior dorsal. Tá? Então, aqui embaixo. Então, essa parte de baixo aqui, pessoal, corresponde às costas do indivíduo. E tudo isso que você está vendo aqui, nessa imagem, são estruturas da parede posterior. Então, vamos tentar entender melhor. Tá? Então, aqui, olha, aqui são as costas ao nível do abdômen, tá? São as costas da pessoa. Aqui estamos reavivando a pele do dorso, das costas da pessoa. Até o plano mediano. O plano mediano é nesse ponto aqui. Por que eu sei? Porque aqui, pessoal, está o processo espinhoso de uma vértebra lombar, olha aí. Que é o processo espinhoso de uma vértebra lombar. Ok? Aqui é o corpo da vértebra. Aqui é o processo transverso, olha bem. E aqui é o processo espinhoso da vértebra lombar. Certinho? Bom, outro detalhe interessante. Essa linha aqui corresponde ao peritônio parietal. A lâmina de peritônio que reveste a cavidade abdominal, só que aqui é o peritônio parietal revestindo a parede posterior do abdômen. E olha só aqui então o rim. Logicamente o rim aqui está cortado, né? Porque lembre-se que isso daqui é um corte o quê? Horizontal, tá? Transversal. Então vamos delinear aqui o rim. Olha bem, isso daqui é o rim esquerdo da pessoa. E essa linha que eu estou repetindo aqui corresponde à cápsula do rim, cápsula renal, tá? Então por fora da cápsula, esses componentes aqui que eu estou mostrando no pontilhado vermelho, isso é gordura, ó. É a gordura chamada perirenal. Tudo isso daqui em volta é a gordura perirenal. Observem que envolvendo a gordura perirenal, a gente encontra essa faixa aqui que eu estou refazendo. Essa faixa que envolve o rim quase que totalmente, ó, se você seguir aqui
Essa faixa, você vê que ela engloba praticamente o rim todinho, tá? Isso é a famosa fáscia renal, que é tecido conjuntivo denso com finalidade, né, de proteção. E por fora dessa fáscia, e aqui eu estou pontilhando novamente, nós temos novamente gordura, tecido adiposo. É a chamada gordura pararenal. Ok? Então nós temos, contando com a superfície do rim, nós temos a cápsula, tá? Por fora da cápsula, a gordura perirenal, tá? Externamente a gordura perirenal, nós temos a fáscia renal, que eu estou novamente prosseguindo aqui, e por fora da fáscia renal tem a gordura ou tecido adiposo pararenal. Todo esse conjunto de estruturas tem por função, tá? Proteger mecanicamente os rins. E tudo isso daqui, que está nessa figura, representa componentes localizados na parede dorsal do abdômen, na parede posterior do abdômen. Ok, pessoal? Bom, anatomia interna dos rins. Imaginem vocês que a gente pegue um bisturi, uma agulha, e com essa agulha a gente vai perfurando o rim. Então no começo, o que tem na superfície do rim? Aquela cápsula fibrosa, com função, né, protetora do parênquima. Abaixo da cápsula, nós vamos encontrar o parênquima renal. E o parênquima se constitui de duas partes, córtex e medula. O córtex é a porção parenquimatosa que fica mais próxima à cápsula, e a medula, como o próprio nome diz, né, se localiza mais internamente. Tá? É a porção parenquimatosa localizada mais internamente nos rins. No córtex, bom, o córtex corresponde à camada externa, como nós já falamos, mas no córtex a gente encontra também os chamados raios medulares e as colunas renais, que nós vamos mostrar daqui a pouco. A medula, por sua vez, é constituída por estruturas que muito parecidas com a pirâmide e recebem exatamente esse nome. São 8 a 18 pirâmides que constituem a medula dos rins. Cada pirâmide, pessoal, tem uma base alargada e tem um ápice, que é a estrutura mais, né, afunilada. E esse ápice de cada pirâmide é denominado de papila. E nessa região, no ápice, né, na papila da pirâmide, desembocam, né, nessa papila de 20 a 25 ductos papilares, que por sua vez resultam da convergência dos túbulos coletores, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, é bom lembrar, pessoal, que os rins eles têm uma cavidade no seu interior, e essa cavidade recebe o nome de seio renal. O que eu encontro dentro dessa profunda cavidade, que por sua vez se encontra no interior do rim? É nessa cavidade, chamada seio renal, que nós vamos encontrar as vias urinárias intrarrenais. Quer dizer, os primeiros conjuntos de canais por onde a urina é drenada. Tá? Então, a urina começa a fluir pelos cálices menores, e esses cálices menores variam de 7 a 13, em número de 7 a 13 em cada rim. Os cálices menores, eles confluem para 2 ou 3 cálices maiores, e os cálices maiores se reúnem para formar a pelve renal. A depender, vocês sabem que existe variação anatômica em praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo. Então, em algumas pessoas,
praticamente não há cálices maiores. Os cálices menores já se reúnem formando a pelve. Mas o que nós mostramos para vocês é o que acontece na maioria das vezes, em regra geral, portanto. Então, as vias urinárias intrarrenais, elas se iniciam com 7 a 13 cálices menores, que por sua vez confluem para formando 2 ou 3 cálices maiores, que por sua vez confluem para constituir a pelve renal. A pelve renal, então, ela sai do rim e, uma vez já fora dos rins, ela se continua pelos ureteres. É bom lembrar que no seio renal, além das vias urinárias intrarrenais, nós encontramos também, é onde nós encontramos também veias e artérias, vasos linfáticos, mas também nervos e grande quantidade de tecido adiposo preenchendo, tá, esse seio renal. Essa figura, ela resume praticamente tudo o que a gente acabou de falar, né, em termos da anatomia interna do rim. Então, aí é o desenho esquemático de um rim. Aqui, na superfície, nós temos a cápsula fibrosa do rim, que inclusive pode ser facilmente dissecada, quer dizer, destacada do parênquima renal. Na parte parenquimatosa, tá, nesse pontilhado, a gente encontra o córtex, tá? E aqui essa série de estruturas, tá? Onde cada estrutura dessa tem o formato aproximado de uma pirâmide, cuja base, tá? Cuja base está nesse ponto, tá? Nessa parte aqui, cujo ápice se encontra aqui nessa região, tá? Então cada formação dessa que vocês estão vendo aí, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 nessa figura, podemos visualizar 5 dessas formações, são literalmente as pirâmides renais. O conjunto de pirâmides é que constituem a região do parênquima renal chamada de medula. Tá? Então, essa porção de cada pirâmide voltada para o córtex, voltada em direção à superfície do rim, é a base da pirâmide. E a porção que se afunila, tá, é onde está a papila renal, essa região aqui que eu estou reforçando. Olha só. Então, essas linhas aqui convergentes que a gente está vendo, elas efetivamente podem ser visualizadas dessa maneira, mesmo a olho nu, tá? E corresponde a uma série de canais que resultam da convergência dos túbulos coletores, tá? Esses canais então convergem e desembocam aqui ao nível da papila renal. Desembocam o quê? A urina. Então a urina, ela, ao descer pelos canais, pelos ductos chamados papilares, tá? Só para mostrar, informar para vocês, olha, na papila de cada pirâmide desembocam 20 a 25 ductos papilares, tá? Então aqui essas linhas convergentes estão representando esses tais ductos. E esses ductos, por sua vez, resultam da convergência de vários e vários túbulos coletores, tá? Que vão fazer com que a urina goteje aqui nessas regiões, que são os cálices menores. Então, o que vocês estão vendo aqui é um cálice menor. Tem um cálice menor aqui. Deixa eu limpar aqui essa figura para a gente... Olha só. Então, aqui tem uma papila renal, outra papila aqui,
outra aqui. E para essas papilas convergem 20 a 25 ductos, chamados papilares, onde a urina goteja aqui em cada ponto desse. Nós temos aqui um cálice menor, aqui outro cálice menor, aqui outro cálice menor, aqui outro, aqui outro. Esses cálices menores se unem para formar um cálice maior, está aqui um cálice maior, e está aqui o outro cálice maior. Esses dois cálices maiores, ao se unirem, formam a pelve renal. Então, isso daqui é a pelve, essa parte mais dilatada. Essa pelve, ela se forma aqui dentro, aqui é uma cavidade, como eu falei. Tudo isso daqui é dentro de uma cavidade chamada de seio renal. E essa pelve renal, ela sai de dentro do rim. Aí, ao se afunilar aqui já fora do rim, se afunilar um pouco, é que forma o ureter. Se continua pelo ureter. Ok? Bom, então, repetindo, aqui é o córtex, onde está o pontilhado, onde estão essas linhas convergentes, são as pirâmides, e a reunião de pirâmides forma a medula. E aqui, vejam que entre uma pirâmide e outra, ó, vou refazer aqui pirâmide, está aqui uma pirâmide, aqui outra pirâmide renal, está aqui a base de ambas as pirâmides. E o que a gente observa? O córtex, ele penetra aqui também, ó, entre uma pirâmide e outra. Ó, tá? E essas regiões do córtex, que são que ficam interpostas entre duas pirâmides, a gente chama de coluna renal. Então, as colunas renais, elas fazem parte do córtex. Está aqui outra coluna, está aqui outra coluna, e assim por diante. Ok? Então, as colunas, elas fazem parte, sim, né, do córtex renal. Vejam aqui, ó, olha só, a artéria renal, aqui mais clarinha, se ramificando antes mesmo de penetrar no seio renal, para poder, então, penetrar mais adiante, os seus ramos penetrarem no parênquima do rim. E mais escuras, aqui representando veias renais. Aqui as veias drenando o sangue venoso do rim, tá? E se unindo para no final aqui formar a veia renal principal, para levar o sangue de volta para a veia cava inferior e daí para o coração. Ok? Bom, pessoal, aqui uma radiografia com contraste nas vias urinárias. Tá? Essa formação aqui que vocês estão vendo, isso são as vértebras. Portanto, esse conjunto aqui constitui parte da coluna vertebral. Essa radiografia é em AP ou PA, quer dizer, uma visão antero-posterior. E aqui o contraste, ele preencheu as vias urinárias. Então aqui são vários cálices menores se unindo para formar um cálice maior, olha só. Ok? Então cálices menores unindo para se formar um cálice maior. Então vejam que são 3 cálices maiores que por sua vez se unem e formam uma pelve renal. Então aqui é a pelve renal, cheia de contraste. E aqui dá para ver o contraste descendo pelo ureter. Aqui está mais evidente. Aqui é a mesma radiografia, só que no momento a seguir. Então você vê o contraste aqui, olha, descendo junto com a urina, claro, por dentro do ureter. Então a pelve, ela termina aqui, onde há um certo afunilamento e se continua pelo ureter. Aqui para cima é pelve renal, aqui para baixo é o ureter. Tá? Ok? Nessa outra imagem aqui, você vê que são 3 cálices maiores também, né? Tá aqui um cálice maior, tá aqui outro cálice maior, tá aqui o terceiro cálice maior.
Esses 3 cálices maiores se unem e formam então a pelve renal. Bom, pessoal, vocês vão ver isso com mais detalhes nas aulas de histologia, mas é sempre importante lembrar que dentro do rim existem milhares de unidades filtrantes de microscópicos filtros denominados de néfron. Cada rim humano tem aproximadamente 1.250.000 néfrons. E cada néfron, enfatizo, é um microscópico filtro. Filtro de quê? Filtro de sangue, filtro do plasma sanguíneo. Lembrem-se que o sangue ele tem tanto alimentos, tá, e oxigênio, né, oxigênio recebido lá nos alvéolos pulmonares e alimentos recebidos através da absorção, né, de nutrientes lá no intestino delgado. Então o sangue é rico em alimentos e oxigênio. Por outro lado, o sangue também contém lixo proveniente do metabolismo celular, proveniente do funcionamento das células. Então a célula, imagine a célula como o próprio ser humano. Então o nosso corpo, para poder ser mantido vivo, ele precisa estar recebendo alimento e oxigênio a todo instante. Mas ao mesmo tempo ele vai produzindo excretas, catabólitos que têm que ser eliminados do corpo. A mesma coisa acontece com cada célula viva do nosso organismo. As células então recebem nutrientes e oxigênio e, como produto do seu funcionamento, do seu metabolismo, fabricam substâncias tóxicas, fabricam lixo celular. E esse lixo é lançado no sangue. Então o sangue tem tanto nutrientes quanto tem excretas. E como é que esses excretas, esses catabólitos, são retirados do sangue? O principal órgão excretor, como nós falamos, são os rins. Então são os néfrons, esses milhões de minúsculos filtros que existem nos rins, que são os responsáveis maiores por, a todo instante, estar limpando o sangue da gente, filtrando o sangue, tirando as impurezas dele. E o produto dessas impurezas sai do corpo na forma de urina. Bom, cada um de nós temos 2 rins e nós podemos doar um dos rins sem problema para a saúde do corpo. Por quê? Porque um rim só, com mais de 1.200.000 néfrons, é suficiente para prover as necessidades do nosso organismo. Então nós temos uma reserva funcional muito grande ao nível dos rins. Então podemos viver só com um rim. Portanto, podemos doar um dos nossos rins para quem necessite. Bom, cada unidade filtrante do rim, cada néfron, ele é formado por dois conjuntos de estruturas. Existe o corpúsculo renal e existe o túbulo renal. Quer dizer, cada néfron é constituído por um corpúsculo renal e um túbulo renal. Por sua vez, cada corpúsculo renal tem uma cápsula, chamada de cápsula glomerular, tá? Ou cápsula de Bowman, e dentro dessa cápsula envolve um conjunto de cerca de 50 vasos sanguíneos capilares que a gente chama de glomérulo. Então, o corpúsculo renal se compõe de capilares glomerulares, ou glomérulo, como queiram, envolvidos por uma cápsula glomerular, também denominada de cápsula de Bowman. Muito bem. O outro componente do rim é o túbulo renal. É um túbulo extremamente comprido, extenso, e esse túbulo ele se compõe de 3 partes. Tem o túbulo contorcido proximal, ele é um túbulo contínuo, mas a parte inicial dele chama-se túbulo contorcido proximal. Túbulo contorcido proximal. A outra parte chama-se alça de Henle, tá?
E a última parte desse túbulo renal chama-se túbulo contorcido distal. Então, o túbulo renal, ele, ao longo da sua progressão, ele tem 3 componentes: o túbulo contorcido distal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Desculpem, o túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. É um túbulo só, mas que ele tem diferentes nomes ao longo do seu trajeto, tá? E cada região dessa tem um grupo de funções mais ou menos específicas. Onde é que eu encontro os néfrons? Pessoal, parte do néfron se encontra no córtex renal e parte se encontra na medula. Os componentes do néfron que se encontram no córtex são exatamente os corpúsculos renais e os túbulos contorcidos proximal e distal. Enquanto que na medula renal, nas pirâmides renais, a gente vai encontrar alça de Henle e os túbulos coletores. Os túbulos coletores não fazem parte do néfron, mas eles é que recebem os túbulos contorcidos distais de cada néfron. Bom, aqui nós temos um desenho esquemático de um néfron e é um desenho bem ilustrativo de tudo que a gente falou. Como eu falei, como eu disse para vocês no início, os detalhes do néfron vão ser vistos com profundidade nas aulas de histologia. Entretanto, a gente pode adiantar o seguinte: vamos compreender aqui o néfron. Primeiro, o néfron começa aqui, nessa estrutura, ó. Aqui é o corpúsculo renal. Vou chamar de C.R, corpúsculo renal. E nesse corpúsculo renal nós encontramos, bom, tem essa artéria aqui, que é chamada de arteríola aferente. Ela vai levando sangue arterial para dentro do corpúsculo renal. E aqui dentro do corpúsculo renal, o que acontece? Essa artéria se transforma em capilares. São cerca de 50 capilares, embora a imagem não demonstre isso. Então o sangue circula aqui por esses capilares e sai daqui por essa arteríola, chamada eferente. Então aqui em cima é a arteríola aferente, que traz o sangue arterial para os capilares, e aqui a arteríola eferente. Bom, e como é que eu chamo esse conjunto de capilares que está aqui dentro? A gente chama de glomérulo, ou capilares glomerulares. Glomérulo. Ok? Então, glomérulo é o conjunto formado por cerca de 50 vasos sanguíneos capilares no interior do corpúsculo renal. Bom, e esse glomérulo, esse conjunto de capilares sanguíneos, eles estão o quê? Envolvidos por essa cápsula aqui, ó. Tá? É exatamente a cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. Então, cada corpúsculo renal é formado por um grupo de capilares sanguíneos envoltos pela cápsula de Bowman. Tá? Essa daqui, pessoal, corpúsculo renal formado pela cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Mais o glomérulo representa o primeiro componente do néfron. O segundo componente está representado aqui, ó. Essa curvinha aqui do túbulo. Bom, o segundo componente é o túbulo do néfron, que é tudo isso, ó. E vem até aqui esse ponto. Então, tudo isso do corpúsculo renal até esse ponto aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o túbulo do glomérulo. E esse túbulo, como eu disse, ele é composto de 3 partes.
Essa primeira parte, ela está representada aqui esquematicamente na forma de um S, para dizer que isso daqui, até esse ponto, é o túbulo contorcido proximal. Túbulo contorcido proximal. Ok? Essa região ela é altamente enovelada, embora a figura não mostre isso com tanta evidência, mas que esse túbulo é muito convoluto, é muito enovelado aí nessa região. Então aqui é o túbulo contorcido proximal. Esse U aqui, olha, essa parte do túbulo em formato de um U é a famosa alça de Henle. Alça de Henle. É com H, né? Alça de Henle. Ok? E aqui você tem o túbulo contorcido distal, essa última parte aqui. Então, pessoal, essa região aqui, ó, é o túbulo contorcido distal. Então, o que que acontece? O sangue, pessoal, o plasma sanguíneo, ele é filtrado aqui, olha. Ele sai de dentro dos capilares e penetra aqui no interior da cápsula de Bowman. Isso, o plasma sanguíneo. E aí passam para dentro da cápsula de Bowman, vindo do plasma sanguíneo, tanto substâncias úteis quanto também excretas. Então passa glicose, que é útil, passam aminoácidos, que são úteis, tá? Passam ácidos graxos, que são úteis, tá? Algumas vitaminas, etc. Mas também passam, né, nesse processo de filtração, tá? Passam substâncias indesejáveis, como amônia, ureia, creatinina, ácido úrico, etc. Tá? Aí o que que acontece? Ao longo do túbulo, tanto do túbulo proximal, quanto da alça de Henle, quanto do túbulo distal, tá? As coisas boas, as substâncias úteis vão ser reabsorvidas. Enquanto que as substâncias que são o lixo celular, como amônia, ureia, creatinina, vão prosseguindo aqui dentro desse túbulo. Tá? Então, primeiro ocorre aqui filtração, tá? Passagem de substâncias que estão no plasma sanguíneo, tanto substâncias úteis quanto substâncias quanto catabólitos, né? Quanto excretas. As substâncias úteis, elas vão sendo reabsorvidas, enquanto que o que não presta vai descendo aqui, ó, pelo túbulo proximal, tá? Continua aqui pela alça de Henle. Então esse líquido aqui vai subindo aqui pela alça de Henle, desce e depois sobe, né, como vocês estão vendo, passa pelo túbulo contorcido distal, vai subindo aqui pelo túbulo contorcido distal, ok? E esse líquido aqui acaba desembocando no túbulo coletor. Tem esse túbulozinho que recebe o túbulo contorcido distal, ó, de vários néfrons, é o túbulo coletor. Túbulo coletor. Ok? Esses túbulos coletores, uma vez recebendo o líquido, eles vão se unindo para formar, tá, os ductos papilares, tá, levando então a urina até o ápice da papila, e do ápice da papila cai nos cálices menores. Então essas setas aqui mostram o trajeto, né, do processo todinho de formação da urina. Só para vocês terem uma noção, todo dia, a cada 24 horas,
passam aqui de dentro do plasma sanguíneo em direção à cápsula de Bowman, certo? Cerca de 180 litros de filtrado. 180 litros. Então, 180 litros de plasma, tá? São filtrados aqui na cápsula, ao nível da cápsula de Bowman. Mas o que realmente desce pelos túbulos coletores para formar urina a cada 24 horas são cerca de aproximadamente 1,5 litro. Então, a cada 24 horas são filtrados 180 litros de plasma sanguíneo, mas nas mesmas 24 horas só se formam 1,5 litro de urina. Quer dizer, percebam que quase tudo aqui é reabsorvido nas paredes dos túbulos, do túbulo renal, dos túbulos renais. Tá? A maior parte da água, numa pessoa normal, toda a glicose, todos os aminoácidos, praticamente todos ácidos graxos e assim por diante. Ok? Quer dizer, o que é útil é reabsorvido, tá? Além, claro, da maior parte da água. E o que não presta, tá? Ele permanece e além de ser também secretado, além de ser jogado aqui, né? Amônia, ureia, etc. Tá? E hidrogênio iônico, né? etc, etc. São secretados, são jogados para dentro da urina que está em formação. Bom, quanto aos ureteres, os ureteres, pessoal, são canais biológicos, são tubos que vão ser úteis para conduzir a urina desde a pelve renal até o armazenamento dela, da urina na bexiga. A depender do tamanho de cada pessoa, os ureteres medem cerca de 25 a 35 centímetros de comprimento, tá? Eles descem dos rins até a bexiga sempre em situação por trás do peritônio, retroperitoneal, seja no abdômen, seja na região pélvica, tá? E no seu trajeto descendente, eles passam na frente do músculo psoas maior e na frente dos vasos ilíacos. No caso, os vasos ilíacos já ao nível da cavidade pélvica. E esses mesmos ureteres passam por trás dos vasos gonadais e chegam até a bexiga também por trás dela, pelo fundo da bexiga. Os ureteres terminam nos ósteos ureterais, que por sua vez, né, desembocam a urina na bexiga. Isso tudo pela região posterior da bexiga, chamada fundo ou base da bexiga. A parede do ureter, pessoal, da cavidade, da luz do ureter em direção à parte mais externa, contém epitélio de transição, em seguida lâmina própria, depois vem a parte muscular, a mais interna é a muscular longitudinal, a mais externa é a muscular circular, e o componente mais externo da parede do ureter é a adventícia, que já transiciona para o tecido conjuntivo retroperitoneal. Bom, essa imagem é interessante. Ela mostra que então os ureteres, está aqui um ureter, ó, descendo aqui do abdômen em direção à pelve. E aqui já a pelve ele se curva medialmente para poder penetrar por trás da bexiga. Então estou aqui mostrando os contornos do ureter. E essa imagem aqui ela é interessante porque ela mostra que o ureter, ao longo do seu trajeto, e lembre-se que ele pode ter de 25 a 35 centímetros de comprimento ou mais, a depender da altura de cada pessoa. Então, ao longo do seu trajeto, recebe irrigação arterial de vários ramos.
Então, na parte mais superior, ele recebe esse ramozinho aqui da artéria renal. Mais embaixo, ele recebe contribuição da artéria gonadal, quer dizer, artéria testicular ou ovárica, a depender do sexo da pessoa, tá? Mais embaixo pode receber também contribuição da aorta abdominal, ou então da ilíaca comum, ou ainda pode receber contribuição, e geralmente recebe, da ilíaca interna. Olha bem, então como é um canal bastante longo, tá? Esse canal recebe a cada nível, a cada altura do seu trajeto, diferentes vasos que conduzem sangue arterial para ele, para o ureter. Isso tanto do lado esquerdo quanto aqui do lado direito. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Aqui está representada lá em cima a artéria renal direita, a artéria renal esquerda, aqui a artéria aorta, tá? E mais embaixo a aorta abdominal, dando as ilíacas comuns, que por sua vez mais adiante se transformam em ilíaca externa e ilíaca interna, como dá para perceber. E aqui, pessoal, uma radiografia com contraste dentro das vias urinárias, mostrando então aqui novamente a pelve renal, tá? Contendo contraste. Aqui a pelve, a transição da pelve para o ureter, ok? Aqui acompanhando o trajeto descendente do ureter, e aqui, olha só, o contraste já chegando aqui na bexiga. Então você pode visualizar aí, por essa radiografia com uso de contraste, pelve renal, o ureter de um lado e do outro, tá? E a bexiga, né, contendo esse contraste. Bom, a bexiga é um saco, é uma bolsa, né, bastante distensível, tá? Claro que isso é outra variação anatômica, mas de um modo geral, a bexiga humana ela pode armazenar até 600 a 800 ml de urina, ou eventualmente até mais do que isso, tá? Então é bastante distensível. E quando a bexiga se enche de urina, então sua borda superior que sobe, empurrando na direção do abdômen o peritônio parietal. Bom, a parede da bexiga é semelhante à parede do ureter, a diferença é que a parte muscular é bem mais desenvolvida do que o ureter. E o músculo na parede da bexiga chama-se detrusor. Existe uma região da bexiga chamada de trígono vesical. Trígono por quê? Porque em formato de triângulo, e nos ângulos desse trígono vesical a gente encontra mais posteriormente e superiormente os ósteos dos ureteres e mais inferiormente o ósteo interno da uretra, né, que marca o início da uretra. Existe uma diferença importante para a bexiga em relação aos sexos. No homem, a bexiga se localiza interposta entre o púbis e o reto, enquanto que na mulher a bexiga se encontra interposta entre o osso púbico, o osso chamado púbis, e o útero. E a gente pode dividir a bexiga em 4 partes. A parte posterior da bexiga, por onde penetram os ureteres, é chamada base ou fundo, tá? A parte mais anterior chama-se ápice. E entre a base e o ápice está o corpo da bexiga. Por outro lado, a região da bexiga de onde se inicia a uretra, né, onde se encontra o ósteo interno da uretra, chama-se colo. Então, essas são as quatro partes, né, em que se compõe a uretra humana. Bom, o esvaziamento da bexiga ele se deve à ação
comum, ação sincronizada entre o sistema nervoso parasimpático, né, que por sua vez pertence ao sistema nervoso autônomo e que promove a contração do músculo detrusor, esse músculozinho aqui, músculo liso, que forma a parede da bexiga, ele se contrai por ação do parasimpático, tá? Mas existe também o chamado esfíncter da uretra. Esse esfíncter da uretra, né, se deve muito provavelmente a uma parte do diafragma pélvico que, uma vez se relaxando, tá, juntamente com a contração do detrusor pelo parasimpático, ele promove a micção, tá? Vocês sabem bem que a criança tem uma certa idade, ela não tem controle voluntário sobre a eliminação de urina, mas a partir de uma certa idade em diante, esse controle passa a ser exercido e de maneira voluntária, na verdade. Isso se deve então ao músculo esfíncter da uretra, que provavelmente é um componente, é uma parte do diafragma pélvico. Bom, nós temos aqui uma visão em perfil. Imagine que foi feito um corte no plano mediano do corpo de um homem, tá? E estamos vendo de maneira esquemática, claro, tá, a face de corte nesse plano mediano. Então, o que a gente pode observar aqui? Aqui, pessoal, estou mostrando a parede da bexiga. Parede da bexiga. Ok? E aqui é a uretra. É o ósteo interno da uretra, né? Surgindo a partir aqui da bexiga. Então, essa região mais posterior da bexiga, por onde penetram os ureteres, é a base, o fundo da bexiga, essa região mais aqui de trás, tá? Você tem o corpo da bexiga, aqui você tem o ápice, é a parte mais anterior, e aqui, onde nasce o ósseo interno, é o colo da bexiga. Não há um limite preciso entre cada um desses componentes, tá? Essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui em cima, ó, é o peritônio parietal, tá? Então aqui é o osso chamado pubis, que se localiza anteriormente à bexiga. Então, na frente da bexiga tem o pubis, está aqui ele, e por trás da bexiga tem um reto, que é a porção final do intestino grosso. Ok? Então, no homem, a bexiga se localiza entre o pubis anteriormente e o reto posteriormente. E vejam que o peritônio, ele cobre aqui parte da bexiga, ó, o bordo superior da bexiga. Ok? Quando a bexiga se enche de urina, então o volume, o aumento de volume, tá, se dá no sentido em direção ao abdômen, levantando então aí o peritônio. Bom, aqui você tem uma visão pela frente, anterior, de uma bexiga humana, que a parede da bexiga foi cortada para mostrar o interior da bexiga. Então a gente vê aqui, ó, pessoal, o ósteo dos ureteres. Tá? Então a parede foi cortada, foi aberta para mostrar lá dentro da bexiga. Então onde eu marquei aqui, está aqui o ureter direito, ó, descendo, e ele desemboca aqui nesse ponto. É o ósteo do ureter direito. E aqui o ureter esquerdo, também descendo, ó, passando na frente dos vasos ilíacos, e aqui ele penetrando na bexiga por trás. E aqui é onde desemboca a urina, no ósteo do ureter esquerdo. Bem aqui nesse ponto está o ósteo interno da uretra, é aqui onde começa a uretra. E essa região triangular que vocês estão vendo aqui, inclusive a mucosa nessa região ela é lisa, é o trígono vesical.
O restante da mucosa da bexiga é preguiado, a depender do estado de enchimento da bexiga, ok? Mas essa região da mucosa, ela é lisa, chama-se trígono vesical. Bom, isso daqui é uma bexiga masculina. Por que eu sei? Porque aqui, por trás da bexiga, está o reto. Se fosse uma mulher, então, aqui por trás da bexiga, nós encontraríamos o útero. Bom, a uretra, ela tem origem, a maior parte dela tem origem endodérmica, origem embriológica endodérmica, mas a porção final da uretra, ela é constituída por componentes do ectoderme. O ósteo externo da uretra, ele desemboca, tá? Ele é encontrado em diferentes regiões, a depender do sexo do indivíduo. E existem diferenças marcantes entre a uretra masculina e a uretra feminina. Tá? A primeira diferença é do ponto de vista funcional. Lembrando que a uretra masculina, ela também faz parte do sistema reprodutor, porque é por onde sai o sêmen contendo os espermatozoides. Já a uretra feminina, ela não tem função reprodutora, só urinária. A uretra masculina de um indivíduo adulto mede entre 15 e 20 centímetros de comprimento e ela é dividida em 3 partes. A primeira parte chama-se uretra prostática, por quê? Porque é a porção da uretra que passa por dentro da próstata, que por sua vez fica logo abaixo da bexiga, e mede aproximadamente 3 centímetros de comprimento. Em seguida vem a uretra membranosa, que tem apenas 1 centímetro de comprimento, tá? E é a parte da uretra que atravessa o chamado diafragma urogenital, que por sua vez é um conjunto de estruturas musculares que existem nessa região, logo abaixo. O diafragma urogenital, ele fica logo abaixo do diafragma pélvico. E são regiões, certo, onde se encontra o esfíncter voluntário da uretra. Bom, o último componente da uretra masculina chama-se uretra esponjosa ou peniana, assim chamada porque se encontra dentro do corpo esponjoso, que por sua vez se encontra dentro do pênis e tem entre 10 e 15 centímetros de comprimento. Na uretra masculina, o ósteo externo se localiza na glande do pênis, tá? E um pouco antes do ósteo há uma dilatação da uretra masculina que a gente denomina de fossa navicular. Bom, a uretra feminina é bem menor que a masculina, tem função, como dito, exclusivamente urinária, excretora. Ela se localiza anteriormente à parede vaginal, sendo que o ósteo externo da uretra ele desemboca no vestíbulo da vagina. O que é isso? É o espaço, a região existente localizada entre os lábios menores da vulva da mulher. Tá? Lembrando que esse ósteo externo da uretra feminina, ele se localiza anteriormente ao ósteo vaginal. Bom, novamente nós temos aqui, imagine um corte no plano mediano, de um homem. Aqui é a cavidade da bexiga, que é a bexiga, né, a cavidade da bexiga. Aqui o ósteo interno da uretra. Essa estrutura aqui é a glândula que fica logo abaixo da bexiga, chamada próstata. Ok? Então, todo esse trajeto aqui inicial da uretra é chamado de uretra prostática. Essa figura aqui, ó, representa o diafragma urogenital, que é formado por um conjunto de músculos
diafragma urogenital e, portanto, a porção da uretra que passa por aqui tem cerca de 1 centímetro de comprimento, chamada de uretra membranosa. E a última parte, a maior parte, é essa aqui mais distal, que penetra no corpo esponjoso, tá aqui ele, ó, corpo esponjoso do pênis, e segue junto dentro do corpo esponjoso até a sua abertura para o meio ambiente. Então, a uretra masculina tem a parte prostática, que é toda essa daqui, tem a parte membranosa, cerca de 1 centímetro, e a maior parte, toda essa daqui, até chegar no ósseo externo, é a parte esponjosa da uretra masculina. Ok? Bom, aqui fazendo a comparação, essa imagem aí seria idêntica à anterior, só que de uma mulher. Então, aqui é o osso chamado pubis, ok? Lá por trás é o sacro, é a parte final, toda isso daqui é o sacro, e o cóccix, né? A parte final da coluna vertebral. Então aqui é a bexiga feminina, essa estrutura toda aqui é o útero, e por trás do útero o reto. Essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui é o peritônio parietal. Vejam que o peritônio parietal, ele forma uma escavação aqui, chamada de reta uterina, por trás do útero, aí cobre a maior parte do útero, por trás e pela frente, aí tem outra escavação aqui, tá? Que é a escavação útero-vesical. Por quê? Porque fica entre a bexiga, tá? Ou vesícula urinária, ou bexiga urinária, e o útero. Então, na mulher, portanto, a bexiga ela fica entre o púbis anteriormente, está aqui ele, e o útero localizado posteriormente e de certa forma também um pouco acima da bexiga. Ok? Aqui é a uretra feminina, aqui o ósteo interno, aqui o ósteo externo. Tá? O ósteo externo aqui já na região do vestíbulo da vagina. Então a uretra feminina com cerca de 4 centímetros apenas de comprimento. E por trás do ósteo externo da uretra, aqui na mulher, o ósteo vaginal. Então toda essa cavidade aqui é a cavidade vaginal. E aqui é o ânus. Bom, essa figura novamente para mostrar com mais propriedade, vamos colocar assim, as 3 partes da uretra masculina. Então a primeira parte, ela vai aqui do ósteo interno da uretra, tá? Que é a bexiga, né? Cavidade da bexiga. Então aqui é o ósteo interno da uretra, aqui é o ósteo externo. Entre os dois ósteos, 15 a 20 centímetros de comprimento. A primeira parte da uretra masculina passa por dentro da próstata. Isso daqui é a próstata. Então, uretra prostática. A segunda parte, que é essa aqui que eu estou delimitando agora, é a uretra membranosa. E a terceira e última parte é a uretra esponjosa ou peniana. Tá? Então, essa estrutura aqui que está achurada é o corpo esponjoso, do pênis. E a uretra
a terceira porção da uretra masculina, ela fica por dentro o tempo todo do corpo esponjoso do pênis. Essa outra estrutura aqui que não está achurada é representando o corpo cavernoso. Corpo cavernoso. Lembrando que dentro do pênis existem 3 corpos eréteis. 3 corpos que, ao se encherem de sangue, causam a ereção peniana. Outro detalhe, pessoal, é que aqui, ao nível da glande do pênis, a uretra se dilata. Ó. Vocês estão vendo aqui uma dilataçãozinha, chamada de fossa navicular. Bom, aqui é uma figura esquemática mostrando um corte do pênis no plano transverso. E aqui seria o corpo cavernoso direito, aqui o corpo cavernoso esquerdo e embaixo o corpo esponjoso. Então são os 3 tecidos eréteis que tem no pênis, né? E essa estrutura aqui é a uretra, ó. A uretra, né, passando por dentro do corpo esponjoso em direção ao seu ósseo externo. E essa imagem aqui mostra a vulva, que é a genitália externa feminina. Aqui são os grandes lábios, vocês vão ver isso com mais detalhes na parte de sistema reprodutor, mas aqui os grandes lábios e aqui os pequenos lábios, ou lábios menores. Essa região localizada entre os pequenos lábios chama-se vestíbulo da vagina. E no vestíbulo é onde a gente encontra anteriormente o ósseo externo da uretra da mulher e posteriormente o ósseo vaginal. Lembrando inclusive que esse ósseo vaginal ele fica parcialmente fechado por uma membrana chamada ímen nas mulheres virgens. Bom, e para concluir essa aula, pessoal, é bom lembrar tudo o que a gente falou é relativo ao que é normal, mas é bom lembrar que pode haver variações anatômicas que também são normais, mas pode haver também anomalias durante o desenvolvimento embrionário. E aqui nós estamos trazendo uma imagem com uma dessas anomalias. É o chamado rim em ferradura. Nesse caso aqui, vejam que os 2 rins estão grudados ao nível do plano mediano. Tá? Chamado rim em ferradura. E esse rim em ferradura, ele pode trazer, né, com o progredir da idade da pessoa, ele pode trazer algum problema, né? Ou de ordem da formação da própria urina, ou então problemas vasculares. O fato é que pode haver uma série de anomalias na formação do sistema urinário, e o rim em ferradura é uma dessas anomalias possíveis. Uma outra informação que eu creio ser interessante, a gente obtém a partir do desenvolvimento embrionário. Então aqui uma visão de perfil de um embrião humano, aqui mostrando o trato gastrointestinal, chamado intestino primitivo, aqui o esôfago se formando, aqui o estômago também em formação, mais embaixo o intestino, tá? E aqui por trás, tá? Retroperitonealmente, nós temos aqui a formação da gônada, olha aí. Essa outra estrutura é a formação do rim. Só que aqui em cima é o chamado pronéfron e mais embaixo é o mesonéfron. Esses 2 rins transitórios, eles deixam de existir, deixam de funcionar, tá certo? E o rim propriamente dito, o rim que vai se tornar definitivo no corpo humano, é esse aqui de baixo, é o metanéfron.
Então, o rim metanéfro é o que vai originar o rim verdadeiro, o rim definitivo, digamos assim, do corpo humano, tá? E aqui nós temos o botão uretérico, que vai formar o ureter, ok? Um detalhe interessante, os rins, a proporção, os rins verdadeiros, né, que vem do metanéfro, a proporção que vão se formando, eles vão subindo pela parede abdominal posterior, até ficarem na parte alta da parede abdominal posterior, enquanto que as gônadas têm um trajeto inverso. Olha só, a gônada feminina tanto quanto a masculina descendo, sendo que a feminina desce, mas se estabiliza na cavidade pélvica, enquanto que a masculina continua descendo em direção ao escroto. Ok? Então lembrem-se que durante o desenvolvimento embrionário, o rim tem trajeto ascendente, o rim e as vias urinárias de modo geral, enquanto que as gônadas têm trajeto oposto. Muito obrigado. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D e coloque o R, que você vai resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Vamos seguir em frente. Obrigado, até a próxima.